mas é por causa disso que recebemos a graça de Deus. É por causa disso, por causa desse conflito interior, desta luta do Espírito e a carne em nós, é que Deus disponibilizou o Paráclito, disponibilizou o Espírito Santo. Jesus, sabendo da nossa luta, das nossas dificuldades, então Ele disponibilizou o Espírito Santo. Ele disse que Ele voltaria para o Pai, mas Ele não nos deixaria órfãos. Ele mandaria o Consolador, Ele mandaria o Paráclito. E à medida que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu para morar, para fazer habitação dentro de cada um de nós que verdadeiramente nascemos de novo em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler o texto, são apenas 5. São apenas 3 versículos, a partir do versículo 16. Mas antes de ler, vamos orar mais uma vez, amém? Querido Deus e eterno Pai, eis-nos aqui, ó Pai. Pastor Pedro orou por mim, ó Deus amado, e eu recebi a unção especial do Senhor, para estar ministrando nesta noite a Tua igreja. Agora eu coloco a igreja do Senhor diante do Teu altar, ó Deus. Cada pessoa que aqui está, ó Deus, que o Senhor possa estar preparando o seu coração e a sua mente neste momento para receber a palavra do Senhor, ó Deus da glória, em nome de Jesus, ó Deus. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte, meus irmãos: compreendendo o conflito interior e a capacitação do Espírito Santo para vencê-lo. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, diz a palavra do Senhor. Esse pequeno trecho, esses 3 versículos que nós lemos aqui, meus queridos, minha amada igreja, esses 3 versículos aqui vêm nos mostrar que o Espírito Santo, no nosso coração, é quem nos dá a certeza de salvação. Nós, a cada dia que passamos na nossa vida cristã, a cada dia que se passa, mais convicção da nossa salvação nós temos. Porque isso é gerado pelo próprio Espírito de Deus que está no nosso espírito. É, na verdade, o Espírito Santo em nós que nos capacita a viver para Cristo. É o Espírito Santo em nós que nos capacita a glorificar o nome do Senhor da maneira correta. E as pessoas que não conseguem fazer isso da maneira conforme a Bíblia nos ensina, é porque ainda não tiveram um encontro pessoal e definitivo com a salvação que Cristo nos oferece ali na cruz, e nos ofereceu ali na cruz do Calvário. Dessa forma, meus queridos, nós podemos afirmar sem medo de errar que há uma batalha ferrenha, e eu posso dizer até que uma batalha sangrenta no nosso interior. Há uma batalha, trava-se uma batalha, uma guerra que não tem fim. Essa guerra ela só terá fim nas nossas vidas quando nós adentrarmos os portões eternos da eternidade, quando nós recebermos o nosso corpo glorificado. Este corpo no qual nós estamos, esta casa, ela é terrena e ela não pode herdar o reino de Deus.
Somente a nossa vida real, o nosso Espírito que está em nós, quando nós recebermos o corpo glorificado, é que nós então nos desvencilharemos de uma vez para sempre, nos livraremos de uma vez para sempre do poder do pecado. Nos livraremos também do pecado, somente no corpo glorificado. Porque a carne e o Espírito, na verdade, têm desejos diferentes. E é exatamente esses desejos da carne e os desejos do Espírito dentro de nós é que nos traz este conflito. A palavra de Deus diz que o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. O pendor da carne, como diz a palavra do Senhor, o pendor da carne é inimizade contra Deus. A palavra de Deus também, lá em Romanos 8, 6 a 8, nos informa também que os que estão na carne não podem agradar a Deus de forma nenhuma. Ninguém conseguirá agradar a Deus na carne. Somente os que andam no Espírito são capazes de alegrar o coração de Deus, porque quem anda no Espírito está fazendo a vontade do Espírito Santo que está na sua vida, e isso alegra, sem dúvida nenhuma, o coração de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele foi muito claro em nos afirmar que o pendor da carne sempre vai dar para a morte. Sempre dará para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. O pendor da carne sempre será inimizade contra Deus. Não sou eu que estou falando isso para vocês, é a palavra do Senhor que está falando com cada um de vocês. Então, meus queridos, de acordo com o texto lido, eu quero destacar 3 pontos importantes sobre este assunto. E o primeiro ponto que eu destaco nesta noite para o coração dos irmãos é a questão de como vencer a batalha espiritual. Como vencer a batalha espiritual? O apóstolo Paulo disse aí aos Gálatas: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. De forma que eu trago aos irmãos o seguinte: para conhecermos, para entendermos como vencer a batalha interior que existe dentro de nós, é necessário conhecermos os dois termos que são claramente usados aí no versículo que nós lemos. E o primeiro termo deles é a carne. A carne. A carne, na realidade, representa o que somos pelo nascimento natural. E a carne, na verdade, tem desejos ardentes que nos arrasta para longe da presença de Deus. Como eu já disse, os impulsos da carne são inimizades contra Deus. Os desejos da carne só geram morte nas nossas vidas. E quando nós falamos de morte, nós estamos falando de separação do nosso Deus. Isaías 59, versículo 2, vem nos informar o seguinte, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E é exatamente a separação do nosso Deus é que vem caracterizar de forma definitiva a nossa morte, porque a morte para Deus não é simplesmente o nosso corpo descer a uma sepultura. A morte para Deus é estarmos separados dele por toda a eternidade. Essa é a verdadeira morte para Deus. De forma, meus irmãos, que a carne representa o que somos pelo nascimento natural.
A palavra grega eptumia, traduzida por concupiscência, é geralmente usada para nos mostrar os anseios da carne, que sempre são por coisas proibidas, sempre são para o pecado. Os desejos da carne nunca é para o Senhor e nem para adorá-lo. Os desejos da carne sempre vai nos afastar da presença de Deus. E um outro termo que o apóstolo usa aqui, além da carne, e usa com muita propriedade, é o Espírito. E o Espírito é, na verdade, o que nós nos tornamos através do novo nascimento. E quando nós falamos através do novo nascimento, como disse o apóstolo João, lá no versículo 13 do capítulo 1 do seu evangelho, não é o nascimento da vontade da carne e do sangue, o nascimento do Espírito é o novo nascimento em Cristo Jesus, é você passar pelo novo nascimento, é o seu Espírito que antes estava morto dentro de você, receber a vida de Deus através do Espírito Santo, quando você recebe Jesus como seu Senhor e único e suficiente Salvador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Isto é o novo nascimento, de forma que o Espírito é o que nós nos tornamos pelo novo nascimento, é o nascimento do Espírito. A única maneira, na verdade, de triunfar sobre os apetites da carne é andar no Espírito. Por isso aqui, a ordem do apóstolo Paulo para nós: andai no Espírito. Se nós, no curso da nossa vida, alimentamos mais a nossa carne, fazendo mais provisões para ela, eu posso afirmar sem medo de errar, que espiritualmente nós iremos fracassar. Porém, se andarmos no Espírito, se andarmos realmente no Espírito, jamais nós iremos satisfazer os desejos desenfreados da carne. Mas para isso, é necessário que você decida, andar no Espírito. De forma, meus queridos, que vida cristã genuína e verdadeira não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Eu não tenho que sentir que preciso andar em santidade, eu tenho que decidir andar em santidade. Porque você sentir, você nunca vai conseguir sentir, porque você ainda está num corpo corruptível, você ainda está numa carne que é totalmente voltada para o pecado. Então não espere sentir, decida e lute, e guerreie. A guerra é ferrenha, não tem trégua, até que você morra, até que o Senhor te chame. Você vai viver este conflito, você vai viver esta luta, e você tem que estar consciente disso, para que você possa ser um vencedor, e chegar lá na frente, e chegar na porta do cemitério, e saber que você está na eternidade com o Senhor. Carne representa o que somos por nascimento espiritual, mas o Espírito é o que nós nos tornamos pelo novo nascimento. E somente tendo consciência desses dois termos, consciência clara, é que iremos vencer a batalha interior que existe na nossa alma. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Mas um outro ponto que eu destaco aqui, um segundo ponto que eu destaco aqui, meus amados, é como entender a natureza da batalha espiritual.
O versículo 17 diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne quer uma coisa, o espírito quer outra coisa. E esse conflito, ele é constante dentro de cada um de nós. Para tanto, é necessário, sem dúvida nenhuma, dois entendimentos claros a respeito da natureza, da batalha interior que existe dentro de nós. Primeiro, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que nós fomos salvos da condenação e do poder do pecado. Nós fomos salvos da condenação e do poder do pecado. O pecado não tem mais o poder de nos condenar, e ele também não tem mais poder sobre nós. Mas nós precisamos entender de uma coisa, meus queridos: nós ainda não fomos libertos da presença do pecado. O pecado, ele está ao nosso derredor e a todo tempo nos assedia. A carne a todo tempo quer vir à tona. A nossa velha natureza todos os dias quer vir à tona. É a força do pecado que ainda se faz presente neste mundo. Este mundo só se livrará do poder do pecado, da presença do pecado, o dia que isso aqui for transformado no paraíso de Deus. Aí sim, o pecado, a presença do pecado não mais existirá no planeta Terra e em lugar nenhum, porque ele terá um fim e um fim definitivo. Isso significa dizer, meus queridos, que no campo do nosso coração ainda se trava essa guerra sem pausa. O conflito é permanente entre a carne e o espírito, porque eles são opostos entre si e nunca irão combinar. Você pode ter certeza disso. Por isso que a nossa carne vai voltar ao pó como era antes e vai se transformar em terra. O nosso corpo vai servir apenas de adubo para a terra. Nada mais do que isso. Mas além de entendermos que nós fomos salvos da condenação e do poder do pecado, porém não da presença do pecado, nós precisamos também entender que há pelo menos 3 grupos diferentes de pessoas que enfrentam essa batalha no seu dia a dia. O primeiro grupo é o grupo do libertino. Usamos essa expressão libertino para demonstrar aquelas pessoas que não enfrentam esse tipo de conflito. Por que não enfrenta esse tipo de conflito? Porque ele ainda não passou pelo processo do novo nascimento. E uma pessoa que ainda não passou pelo processo do novo nascimento, ele vive para a carne mesmo. Ele vai viver para os desejos da carne. Aí você vai entender por que a pessoa não consegue se libertar do vício do pecado, do vício do cigarro, das drogas, do álcool. Aí você vai entender por que a pessoa não consegue se libertar do vício da pornografia, da sexualidade fora da vontade de Deus. Aí é que você vai entender que a pessoa vive, ela anda de acordo com a inclinação da ponta do seu nariz, sem dar satisfação a ninguém. É o libertino que ainda não teve nenhum encontro pessoal com o Senhor Jesus. Então nada faz diferença na vida dele. São as pessoas que estão aí fora, muitos até com um coração querendo ser voltado para o Senhor, mas ainda não conseguiu ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Às vezes até pratica uma religião, mas ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. São os libertinos, eles não passam por essa batalha, porque eles já vivem para a vontade da carne. Vivem para a vontade da carne. É o marido que não respeita a esposa, é a pessoa que às vezes tem um problema de homossexualidade e não consegue se conter.
É a esposa ou o marido que não consegue se conter e acaba caindo no adultério, e para eles isso aí fora é a coisa mais normal que existe. Mas não é normal para nós, porque nós não somos libertinos, nós somos filhos de Deus. E um outro grupo também que nós temos é o legalista. O legalista é aquele que confia em si mesmo, mas não consegue ter vitória nesse conflito. Aqui eu estou falando a respeito daqueles cristãos que se acham muitas vezes melhor do que os outros. Sabe por quê, meus queridos? Porque eles ainda estão muito envolvidos com a lei. Eles ainda estão muito envolvidos com a lei. Aí eles precisam guardar alguns preceitos da lei, guardam sábado, guardam não sei mais o que, guarda, porque isso está na lei, e aí eles começam a nos condenar, porque às vezes nós não guardamos algumas coisas, e eles acham que nós estamos errados. Não, quem dirige a nossa vida não é a lei. Quem dirige a nossa vida é o próprio Espírito de Deus que está em nós. É essa intimidade que nós temos com o Espírito Santo é que nos faz ser vitoriosos contra o poder do pecado. Jesus, ele enfrentou um grupo de legalistas muito forte na sua época, que eram os fariseus. Os fariseus eram aqueles que observavam a lei à risca. Pelo menos eles pensavam que observavam, porque na verdade a palavra de Deus é clara em nos afirmar que quem quer cumprir a lei, muito bem, mas se tropeçar num só mandamento, num só ordenamento da lei, ele faz cair por terra toda a lei. De forma que não compensa viver a lei. Não compensa, esse legalismo, ele não pode existir nas nossas vidas. Nós temos que entender que nós somos pessoas, apesar de nascidos de novo, nós somos frágeis, e nós precisamos depender inteiramente do Espírito Santo, para termos vitória no nosso dia a dia. E um outro grupo que nós temos aí, além dos libertinos e além dos legalistas, são os crentes verdadeiros que experimenta esse conflito agonizante o tempo todo, mas alcança vitória, pois é o Espírito que nele está, que o capacita para ser triunfante. Eu, por mim mesmo, jamais conseguirei vencer o pecado. E Jesus, ele foi tão inteligente, exatamente pelo fato de ele ter sido, ele é 100% Deus, mas em algum momento da sua vida, ele também foi 100% homem. Ele sabe da dificuldade de nós, os homens. Ele conheceu na pele a dificuldade do poder do pecado, da força do pecado. Por isso ele decidiu não nos deixar órfãos. Ele decidiu enviar o Espírito Santo. Ele podia simplesmente ter realizado a obra da salvação e voltado para o céu. Mas ele decidiu não nos deixar órfãos, ele decidiu enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o nosso ajudador. Então nós vencemos a força do pecado, nós vencemos o pecado, não é por nossa própria força, porque nós não temos força para isso. Nós vencemos o pecado, o poder do pecado, por causa da presença do Espírito Santo que está em nós. Eis aí a razão porque do conflito interior que nós vivemos nele. Mas como é maravilhoso, como é gostoso você poder experimentar no dia a dia da sua vida essa vitória sobre o pecado. E como é maravilhoso também você muitas vezes saber que deu aquele escorregão, mas o Espírito Santo, a luz do Espírito Santo acende imediatamente lá dentro da sua mente. Você errou, você pecou. E você não consegue ir adiante sem pedir perdão ao Senhor.
E lá na sua casa, muitas vezes, você se ajoelha, fecha a porta, se ajoelha e chora diante do Senhor. E diz: Senhor, me perdoa por esta falha, me perdoa por este pecado. E você faz isso porque o Espírito Santo está dentro de você. Porque as pessoas que estão lá fora, que ainda não tiveram uma experiência de novo nascimento, elas não passam por este processo de arrependimento, por este processo de pedir perdão ao Senhor, de saber: eu errei, eu pequei, eu fui áspero com o Igor Felipe, eu preciso pedir perdão para o Igor Felipe. Eu estou percebendo que o Paulo Sérgio não está conversando comigo. Eu preciso saber o que eu fiz para o Paulo Sérgio, que ele não está conversando comigo. Paulo Sérgio, me perdoa. Eu tenho que ter um relacionamento de irmão com você. Você é meu irmão em Cristo Jesus. O Espírito Santo precisa acender em nós esta chama, precisa acender no nosso coração esta chama. O Espírito Santo não nos permite, nunca irá permitir a mim ficar de mal do Ivanês, ficar de mal de quem quer que seja, não conversar com o Ivanês, não conversar com quem quer que seja. O Espírito Santo nunca vai permitir isso na minha vida, conforme o Ivanês nos ministrou esses dias. Quem tem o Espírito Santo de Deus, olha dentro do olho do outro. Porque não existe rusga, não existe falta de perdão. E por último, o último ponto que eu quero abordar com os irmãos é como viver livre da condenação do preceito exterior que é a lei. Por que nós trazemos isso para os irmãos também? Porque nós não podemos permitir, meus queridos, que a lei nos governe. É o Espírito Santo em nós que tem que nos governar. E à medida que eu leio, que eu consigo abstrair da palavra de Deus para o meu espírito os seus ensinamentos, a tendência natural do Espírito Santo dentro de mim é me fazer adequar aos ensinamentos da palavra de Deus. Mas isso não é algo que eu faço por esforço, é algo que o Espírito Santo gera em mim, e isso se torna algo leve no meu espírito, na minha vida. Servir ao Senhor, andar em santidade, não é difícil, não é pesado, é leve para quem sabe, para quem aprendeu a depender inteiramente do Espírito Santo e que não vive debaixo de um legalismo, que não vive debaixo da lei. Como viver então livre da condenação do preceito exterior, que é a lei? O versículo 18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, não está debaixo da lei. A sua lei é outra. É o Espírito Santo que está dentro do seu coração. E eu trago aqui, meus queridos, o contraste entre a lei e o Espírito. Primeiro, estar debaixo da lei significa derrota, significa escravidão, significa maldição, significa também impotência espiritual, porque a lei não tem o poder de nos salvar, a lei não pode nos salvar. É o Espírito que na verdade nos põe em liberdade, não é a lei, é o Espírito. Não adianta eu pegar o Pentateuco bíblico, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ler e comer e pegar ali em Êxodo 20 os 10 mandamentos, e ler e ler e ler. Se o Espírito Santo não transformar o meu interior, eu não conseguirei viver isso, porque é o Espírito Santo quem me capacita a isso. E eu não preciso me preocupar com os preceitos da lei. E eu trago aqui, então, meus irmãos, este contraste. Estar sob a lei significa derrota, significa escravidão, maldição, impotência espiritual, porque a lei não pode salvar. Quem nos põe em liberdade é o Espírito Santo. E em segundo lugar, a lei
exige perfeição. O que já é diferente do Espírito em nós. Jesus sabe da nossa fragilidade. O Espírito Santo conhece a nossa fragilidade. O Espírito Santo conhece as nossas fraquezas. Por isso ele fica o tempo todo tentando nos guiar, nos dirigir da melhor forma possível para sermos vitoriosos, para sermos vencedores. Ele não exige de nós perfeição, mas a lei exige perfeição. É exatamente pelo fato de a lei exigir perfeição de nós, é que ela nos condena. Porque nós não somos perfeitos, mas a lei de Deus ela é perfeita. E a nossa imperfeição jamais permitirá que cumpramos a lei do Senhor como ela deve ser cumprida. Estar debaixo da lei é estar debaixo de maldição, porque, como disse a Bíblia, maldito é aquele que não persevera em toda a obra da lei para cumpri-la. Se você transgredir apenas um item da lei, você transgrediu a lei toda. Nós não somos guiados pela lei, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós já não estamos mais debaixo da tutela da lei. E é exatamente pelo fato de não estarmos debaixo da tutela da lei, é que nós somos livres. E é o Espírito Santo em nós que nos dá esta completa liberdade. De forma, meus queridos, eu não entendo algumas religiões por aí que ainda querem viver debaixo da lei. Porque nós, seres humanos, nós somos imperfeitos. E nós jamais iremos alcançar a perfeição que é a lei de Deus. E foi exatamente por isso que o Espírito Santo de Deus nos foi outorgado. Foi exatamente por isso que o Espírito Santo de Deus nos foi dado. E para encerrarmos, para concluirmos, eu trago 3 análises importantes aos irmãos. Primeiro, a carne tem uma inclusão para tudo aquilo que é sujo. E somente pelo Espírito de Deus poderemos caminhar em santidade. A santificação só nos é possível por causa da presença do Espírito Santo em nós. Por isso, as nossas atitudes têm que ser no sentido de sempre andarmos no Espírito, matando todos os dias o desejo da carne no nosso coração, na nossa vida. Em segundo lugar, alimentar a carne é ultrajar, é entristecer, é apagar o Espírito Santo em nós. Precisamos sujeitar a nossa vontade, à vontade do Espírito Santo, em vez de entregar a nossa vontade ao comando da carne. Porque entregar a nossa vontade ao comando da carne, só iremos ter morte e distanciamento de Deus. Por isso precisamos aprender a entregar as nossas vontades à vontade do Espírito Santo. E por último, o Espírito não é apenas um vendedor de mapas para o destino da liberdade. Ele não é apenas um vendedor de mapas. Ele é, na verdade, quem nos guia. É Ele quem nos toma pela mão. É Ele quem nos guia pelo caminho até a glória final. É o Espírito Santo que vai chegar lá na frente e declarar que nós estamos aptos para entrarmos na glória eterna. O Espírito Santo, ele é visto como um guia. É na verdade do Espírito Santo que nós precisamos para caminharmos rumo à vitória. Sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos ter vitória. E o segredo, o apóstolo Paulo nos deu aqui, e assim eu encerro a minha mensagem. O segredo para sermos vitoriosos é andai no Espírito.
Esta é a vitória. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Vamos aprender, como aprendemos nessa noite. Vamos procurar viver a vontade do Espírito Santo nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Ore neste momento por você mesmo. Não fique sem orar neste momento. Eu quero que você esteja neste momento em oração. Ore ao Senhor. Comece a declarar ao Senhor as dificuldades que você sempre teve em andar em vitória, em ser guiado pelo Espírito de Deus. Comece a declarar para o Senhor agora as dificuldades que você sempre teve de não caminhar em santificação. E peça ao Espírito de Deus para te ajudar. Espírito Santo de Deus, nós somos frágeis, nós somos fracos, mas o Senhor é tudo em nós. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso guia. Sem o Senhor jamais conseguiremos vitória sobre o poder, sobre a presença do pecado. O pecado que não tem mais poder sobre nós, mas ainda exige, ainda nos assedia, porque nós estamos ainda neste corpo corruptível. E assim eu coloco diante do teu altar a vida da tua igreja. E eu te peço, ó Deus da glória, venha fortalecer o teu povo, venha fortalecer a tua igreja, para ser vencedora, para ser vitoriosa, para depender inteiramente do teu Espírito e ser vencedor, em nome de Jesus. E assim nós abençoamos a sua igreja, em o nome de Jesus.